Bom dia! Hoje é terça-feira, 15 de março. Eu me chamo Cirlei Rechetelo e estou aqui com vocês todas as terças-feiras no programa RPPS de Ásia, aqui no seu canal Rede Previdência. Se você é dirigente, se você é membro de conselho, se você é gestor de recursos ou do comitê de investimentos, eu recomendo, acione aí o sininho para receber as notificações, curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque a partir de hoje, todas as terças-feiras, nós vamos dar muitas dicas com relação à nova certificação para a RPPS, que a partir desta data, 15 de março, nós estamos a 15 dias do início do prazo para a cumprimento das exigências das novas certificações. Aquelas que nós falamos no programa passado foram elaboradas com muito cuidado para que fossem voltadas exclusivamente à RPPS, buscando, é claro, a profissionalização daqueles que estão à frente do regime próprio de previdência social do seu município ou do seu estado. Para começarmos aí a nossa conversa desta manhã, vamos à definição. Quem são os dirigentes? Dirigente é aquele presidente ou diretor executivo e todos os membros da sua diretoria. Então, aquele que diz assim, eu sou o diretor financeiro, eu sou o diretor de benefícios, eu não preciso ter esse cuidado com relação à certificação de dirigente. Então, atenção, porque são considerados, sim, dirigentes, o dirigente maior e todos os diretores daquela diretoria. Aí vou lembrar o que acontece com relação ao dirigente maior. Esse tem toda a responsabilidade para o envio dos dados que comprovem o preenchimento dos requisitos pelos demais membros que estão à frente do RPPS. Então, o dirigente maior precisa enviar lá no CadPrev todos os dados, todos os documentos que comprovem que os demais membros da diretoria, que os membros dos conselhos, gestor de recursos, membros do comitê de investimento estão cumprindo as exigências da nova certificação. E quem é responsável, então, pelo dirigente maior? É a responsabilidade do prefeito. Então, o prefeito cuida do dirigente maior e o dirigente maior cuida dos demais membros que estão à frente do RPPS. Essa observação é importante pelo motivo de, relembrando, o envio dos dados é feito lá no CadPrev e tudo vai funcionar como uma engrenagem. Pelo fato de que a emissão do CRP, do Certificado de Regularidade Previdenciária, vai depender do cumprimento também dessas obrigações. E aí vamos lá, então eu sou conselheiro, eu não preciso me preocupar aí com essas obrigações de envio ao CadPrev, eu não vou me preocupar com a nova certificação. É importante sim, é de suma importância que você, conselheiro, se inteire a respeito da nova certificação. Por quê? Porque a exigência da nova certificação se aplica à maioria dos membros dos conselhos. Não para a sua totalidade, mas para a maioria dos membros sim. E aí nós fazemos aqui um alerta. Se você é suplente, procure fazer a nova certificação também. Pelo fato de que, na ausência de um membro titular, o suplente, ao estar substituindo ele, ao assumir esse cargo, essa função, precisa estar certificado. Então, lá se foi também aquele tempo em que o suplente não se preocupava em fazer a certificação até então válida. Qual é a dica que nós fazemos também aqui nesse programa nesta terça-feira? Para que o dirigente e o gestor de recursos sejam pessoas distintas, para evitar um conflito de competências, por exemplo, aquela competência de decisão, de execução e de fiscalização. Então, busquem dentro do RPPS, se possível, que o dirigente e o gestor de recursos sejam pessoas distintas. Eu, particularmente, compreendo que existem muitos RPPS com um número muito reduzido de pessoas trabalhando. Então, a gente compreende que, nesses casos, acaba que uma pessoa ela faz tudo, né? Pela ausência de pessoas para trabalhar junto ao RPPS. Isso a gente sabe que existe lá desde a emenda 20 em 98 e continua até hoje, pelo tamanho e pelo porte do seu RPPS. Mas para aqueles que já têm uma estrutura média ou uma estrutura maior, procurem então fazer essa separação para evitar essa questão de que a mesma pessoa que decide é a mesma pessoa que executa e a mesma pessoa que fiscaliza. Aí nós vamos falar então dos tipos de certificação.
Existem a certificação para dirigentes, a certificação para membros de conselho, para gestor de recursos e para membros do comitê de investimentos. No programa passado, nós já falamos a respeito delas. E aí, o que nós trazemos agora? Que o nível de cada prova para as certificações, ela vai variar em função de 3 situações, em função do porte do RPPS, e esse porte é definido lá no ISP, no Índice de Situação Previdenciária, então se ele é de pequeno, de médio ou de grande porte. Há também a situação de que ele varia em conformidade com o tipo de investidor que ele é, se ele é um investidor profissional ou um investidor qualificado. Além disso, também há uma variação do tipo de prova, do nível de prova, se ele é básico, intermediário ou um nível elevado, para também aquela declaração que é feita lá no DAIR para saber qual é o patrimônio líquido de cada RPPS. Então, relembrando, a prova, o nível de dificuldade da prova vai variar conforme 3 situações. Conforme o tamanho, o porte do RPPS, que é definido lá no Índice de Situação Previdenciária, no ISP, se é pequeno, médio ou grande porte, vai variar pelo tipo de investidor que o RPPS é, e vai variar também em função do patrimônio líquido daquele RPPS. E esse patrimônio líquido eles vão buscar onde? Eles vão buscar nas informações que o RPPS faz lá no DAIR. Qual é a outra dica que nós damos também para esta manhã de terça-feira? Lembrando, há 15 dias do início da vigência do prazo para as novas certificações. Eu acumulo cargos dentro do RPPS, eu sou dirigente, eu sou gestor de recursos. No caso de acúmulo de cargos, o que vai valer? Vai valer a certificação maior. Então, qual é a importância que se dá para essa questão de acúmulo de cargo? Perceba qual é o cargo que você ocupa para saber quantas certificações você vai fazer. Se você faz parte do comitê de investimentos e você é o gestor de recursos. Então, cuidado aí na questão do acúmulo e fique ligado aí que nós vamos dar as explicações a respeito dessa situação. Mas já fique atento se você acumula função dentro do seu RPPS. Aí, quais são os prazos dessas certificações? Aquele que diz, eu estou tranquilo porque a minha certificação está ainda dentro do prazo de validade. Ok, para quem tem as certificações que estão em vigência, elas vão valer até que se extinga, até o prazo final de validade. E aquelas certificações que foram obtidas aí antes da nova certificação e que elas não têm prazo. Essas que não têm prazo, cuidado, olhe lá para ver quando foi emitida a sua certificação, porque o prazo considerado será de 4 anos a partir da emissão da certificação. Então, relembrando, certificações atuais vão valer até o prazo final. Aquelas certificações que não têm prazo, o prazo é considerado de 4 anos a partir da emissão daquela certificação. E aí, como fica para aqueles que vão ser empossados nos seus novos cargos? Teve eleição, teve nomeação e eles vão ser empossados a partir de 1º de abril. Para esses, é muito importante ficar atento ao prazo para apresentar a nova certificação. Nós vamos explicar também aí todas as terças-feiras. O importante é prestar atenção para aqueles que vão ocupar os cargos de gestor de recursos e de membros do comitê de investimentos. Esses obrigatoriamente precisam ter a certificação para uma exigência prévia à sua posse, ou seja, só vai tomar posse aquele que tem as certificações. Se ele já estava aí no mundo do RPPS e já tem a certificação, vale aquelas mesmas regras. E ele vai ter, então, o quê? Ele vai ter um prazo para a apresentação da certificação nova, que vai ser o prazo de 1 ano. Então, 1 ano a partir de agora, ele vai precisar apresentar a nova certificação. Então, membros de comitê de investimentos, gestor de recursos, mais atenção dobrada aí para verificar a partir de quando você precisa fazer a nova certificação. Então, assim, existem muitas situações que são tratadas dentro, tudo está lá no manual do Progestão, que já está na versão 3.3, e também
com relação à aplicação de provas, quais são as disciplinas que vão ser estudadas, o conteúdo programático para fazer as provas. Nós vamos conversando todas as terças-feiras aqui. Dá uma lidinha lá no manual do Progestão, que está na versão 3.3, e também no edital das provas, que está publicado lá no site do Instituto Totum, que é, por enquanto, o único credenciado. Já estão buscando credenciamento outras instituições, inclusive a ABPEM, Associação Brasileira dos Institutos de Previdência, também está buscando aí o credenciamento para poder emitir as certificações, que é uma notícia boa aí para todos. Então, continue ligado, fique aqui comigo, que todas as terças-feiras falaremos mais da nova certificação. Uma ótima semana a todos e